o que esses depoimentos complicam a vida de Bolsonaro? Como é que você analisa tudo isso que a gente acompanhou agora? Complicam muito, né, Fabiola? Porque a Polícia Federal está montando um quebra-cabeças. E, no que diz respeito ao Bolsonaro, esse quebra-cabeças está montado. O enredo está composto. E o Bolsonaro faz aí uma pose de vítima, não leva em conta a realidade. Em compensação, a realidade também não o leva em conta. E está aí atacando o Lula, o Alexandre de Moraes. Só que ele é dinamitado na Polícia Federal por comandantes militares que ele não conseguiu cooptar. E esses depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior, que agora são conhecidos na íntegra, a gente vinha manuseando pedaços, nacos desses depoimentos, agora a gente conhece a íntegra, eles pavimentam o caminho que leva o Bolsonaro para a cadeia. Os fatos expostos no inquérito não deixam de existir porque o Bolsonaro os ignora ou finge ignorá-los, né? Ao contrário, esses fatos já haviam sido empurrados para dentro da investigação pela delação do tenente-coronel Mauro Cid e também pela indiscrição dos equipamentos eletrônicos apreendidos com o ex-ajudante de ordens. A Polícia Federal coletou muita coisa, muita prova de dentro dos computadores e do aparelho celular do Mauro Cid, e os fatos agora teimosos, eles voltam a se impor nos depoimentos desses ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. O Freire Gomes e o Batista Júnior, eles imprimem as digitais do Bolsonaro na documentação do golpe. As minutas de decreto, impondo uma intervenção no TSE, a instituição de uma comissão comandada por militares para anular o resultado das urnas e realizar um simulacro de investigação sobre fraudes inexistentes num processo eleitoral que se mostrou rígido, que não tem o que questionar. Então, os comandantes, eles forneceram a corda para o enforcamento de pelo menos mais dois golpistas, além do Bolsonaro. O dois fardados, que o Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, que os dois colegas, o Freire Gomes e o Batista Júnior, atestaram, confirmaram na Polícia Federal que o Almir Garnier, que comandava a Marinha, colocou a tropa à disposição do Bolsonaro, portanto está enrolado. Também o general Paulo Sérgio Nogueira, que chefiava o Ministério da Defesa, se enrolou. Já estava enrolado, porque questionava artificialmente as urnas durante o processo eleitoral. Há a filmagem dele considerando a Justiça Eleitoral como inimiga numa reunião ministerial do Bolsonaro. E agora os comandantes revelam que participaram de uma reunião presidida pelo general Paulo Sérgio. E nessa reunião, que foi inclusive uma reunião tensa, o general Paulo Sérgio tentou enfiar goela abaixo um decreto de golpe. E os comandantes resistiram, os dois, o Freire Gomes e o Batista Júnior. Complicaram também a vida do Anderson Torres, porque o Freire Gomes, inclusive, confirma, e foi questionado especificamente sobre isso pela Polícia Federal, se a minuta, ou uma das minutas exibidas pelo Bolsonaro numa reunião no Alvorada, era a mesma que foi apreendida pela Polícia Federal num armário lá na casa do Anderson Torres. E o general Freire Gomes confirmou, sim, é a mesma minuta. Uma minuta que o Anderson Torres disse que estava ali, mas ia para o lixo, que inserida no processo que resultou na decretação da inelegibilidade do Bolsonaro lá no TSE, a defesa do Bolsonaro disse que era uma ficção, que era uma fantasia, que não passou de um documento apócrifo. Agora está ali no centro da investigação essa minuta. Então, inviabilizou-se, Fabiola, aquela tese segundo a qual o golpe não constitui um crime porque o Bolsonaro não teria passado da fase dos atos preparatórios. Isso virou fumaça. Ironicamente, a chave da cadeia está sendo fornecida aos investigadores não por inimigos do Bolsonaro, inimigos dele no governo Lula ou no judiciário. Está sendo fornecida a chave da cadeia por legítimos representantes daquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas. Então, o Bolsonaro e os seus devotos, embora eles odeiem a realidade, eles estão tendo que engolir agora essa percepção de que
o inquérito da Polícia Federal se tornou o lugar onde se pode conseguir o melhor roteiro, o roteiro mais decente sobre a trama que fez do Bolsonaro um futuro presidiário, Fabiola. Bom, as informações são muito fortes, os depoimentos são impactantes, inclusive, quando a gente vê as aspas e o que eles falam, né, do que estava sendo tratado nessas 3 reuniões aí que o repórter nos trouxe. Bom, a repercussão. Fábio Van Gatten, que é advogado de Bolsonaro, atua na defesa de Bolsonaro, assessor também, publicou nas redes sociais. Tem general com memória seletiva, recorda-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recorda de datas. Bem curioso. Mas ainda as defesas não terem nenhum acesso a esse depoimento folclórico. Chamou o depoimento de folclórico.